pra gente? Acho que a moça não viu. Desculpa. Esses takezinhos que você vai fazer, depois você pode enviar pra gente? Ah, show. Ó, vamos lá, Mirella, ensaio rapidinho, ó. Vai. Sejam muito bem-vindos ao podcast de hoje. Hoje nós vamos fazer um jogo de perguntas e respostas com as principais dúvidas aí que os nossos clientes têm desse universo de aplicativos e digital. Estou aqui com a Mirella Peroli, nossa diretora comercial. Eu sou o Rafael Melo, diretor técnico. Mirella, vamos fazer da seguinte forma. São 40 perguntas que eu selecionei aqui, certo? E eu vou falar perguntas, se você quiser responder, você levanta a mão. Se eu quiser responder, eu levanto. Se nós dois levantarmos, a gente faz um pequeno debate sobre o assunto. A ideia é ser respostas rápidas, bem dinâmicas, para a gente poder esclarecer para os nossos clientes de forma bem objetiva. Show de bola? Show de Então bola. vamos lá. Qual é o prazo de um projeto, para a gente começar? Então vai, esse aqui fala primeiro. Aí eu falo primeiro, você fala primeiro. Então... Tá. Entendeu? Tranquila? Tô. Dá um grito aí, se solta. Aqui, ó, parece que... Ah, da corcunda, ó. Essa é tu só fez pra esse começar. peito, Não, essa é só pra começar. Não vou ficar assim. Vou ficar aqui assim, ó. Sejam muito bem-vindos e depois já vai pro corte. Ai, tá bom, vai. Bora lá? 10, 5, 4, 3. Vai. Valendo. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast de hoje. Hoje faremos um jogo de perguntas e respostas, respondendo as principais dúvidas dos nossos clientes sobre esse universo de aplicativos e digital. Estou aqui com a Mirella Peroli, nossa diretora comercial, e eu sou o Rafael Melo, diretor técnico, e vamos começar. Hoje são 40 perguntas e quem quiser responder, levanta a mão. Se nós dois levantarmos a mão, a gente faz um pequeno debate sobre o assunto. A ideia é ser respostas rápidas e dinâmicas para ter realmente objetividade para os nossos clientes. Tá bom, Mirella? Beleza, vamos Bora lá? Show de bola. Primeira perguntinha. Qual o prazo de um projeto? Bom, vamos lá. Vamos bater um papo rápido sobre isso. Olha, geralmente, um prazo de um projeto vai aí de 3 a 1 ano, né? Isso é uma média. E eu acredito que o ponto principal vai depender não só do que o cliente quer, mas de toda a dinâmica durante o processo. O que você acha? Depende muito do cliente também, porque depende das responsabilidades que ele tem e o comprometimento que ele tem com o projeto. Então, se o projeto não é uma prioridade para ele, ele não vai comparecer a reuniões, ele não vai dar devolutivas para o time. Tudo isso impacta no prazo. Então, se você demora 3 meses ou 1 mês para me dar uma devolutiva referente a algo que o meu time te questionou, isso vai ter um impacto também na entrega final do seu projeto. Legal. Próxima. Quanto custa um projeto? Essa eu vou deixar você falar. Pessoal, então, referente ao custo do desenvolvimento de um projeto digital, também depende muito do cliente. Ele pode ser de R$50 mil a R$1 milhão. Depende muito de você. Eu costumo dizer a todos os nossos clientes que é como a construção de uma casa. Se eu planejo construir ali 3 quartos e uma sala, é um valor. Se é uma mansão, é outro valor. Legal. Pô, vou puxar um gancho rapidinho nessa aí só. Eu acho que essa questão do custo, ela tá também muito atrelada à velocidade, né? Se o cliente quer desenvolver um projeto muito rápido, ele precisa de um time full time. Senão, ele pode desenvolver com um time compartilhado. Eu acho que isso também influencia no custo. Né? Isso é verdade. Legal. Vamos lá. Qual é a equipe de um projeto? Vou falar essa então. Olha, essa é uma dúvida que tem muito impacto no desenvolvimento do projeto, né? Que é a questão da equipe. A equipe ela é composta de pelo menos 6 pessoas, isso para um projeto mínimo, mas o ideal são 8 pessoas. Quem são essas pessoas? A gente está falando de gestor de projeto, né? Designer, líder técnico, arquiteto, né? Programadores de diversas linguagens. Quando a gente está falando de plataforma, aí são várias linguagens de programação, né? Aplicativo, web, back-end, então são vários programadores. Ressalta que o desenvolvedor não é um desenvolvedor para tudo, tá, Exato, gente? exatamente. Um para cada área específica dentro do desenvolvimento de um projeto. Isso. Então, assim, esse seria um time mínimo para trabalhar um projeto de 6 a 8 pessoas para ser algo realmente profissional. Legal? Vamos lá. Quarta pergunta. O que é sustentação? Vou deixar você responder. Tá. Seguinte, sustentação, depois que o projeto é desenvolvido, a gente entra no processo de pós-implantação. Esse pós-implantação é o momento onde os usuários vão começar a realmente utilizar o projeto, né? O aplicativo, a plataforma, o que for. Então, a sustentação ela é justamente o momento de manter
o aplicativo, de manter o software que foi desenvolvido. Essa manutenção é chamada de sustentação. Precisa de um time, precisa de um contrato, né? Precisa de uma equipe que vai estar focada nisso para dar esse suporte e manter a plataforma sempre online. A gente vê diariamente plataformas grandes como as que a gente utiliza no dia a dia, que caem, que ficam fora do ar, que sofrem problemas de segurança. Isso tudo acontece porque é um processo normal. A tecnologia é muito dinâmica, então exige essa sustentação. Legal? Bom, vamos pro próximo. Como é o contrato para fazer um aplicativo? Vai, manda essa aí. Os clientes, eles têm muito essa dúvida, né? E o cliente, o contrato, né? Ele é realizado com base no escopo que você nos traz. Então, tudo que é conversado com o nosso time antes, isso vai ser anexado ao contrato para que a gente tenha um respaldo ali do que você tratou conosco e que você também entenda o que foi falado ali de maneira inicial. Então, tudo isso é respaldado em contrato. Maravilha, show de bola. 6. Como a LGPD atua em um aplicativo? Vou falar sobre isso. Pode falar. Olha, a LGPD é o seguinte, é a lei que rege a questão de dados e informação e tudo mais no âmbito online, né? Quando a gente está falando de aplicativo, a LGPD ela interfere principalmente na questão de como esses dados vão ser armazenados, por quanto tempo e de que forma, né? Então, esse é o ponto. Então, o aplicativo, por exemplo, quando você se cadastra no aplicativo, você tem que colocar lá seus nome, CPF, e-mail, informações pessoais. E isso, o aplicativo, dentro dos termos de uso, ele tem que informar, né, como ele vai utilizar esses dados, por quanto tempo e como eles vão ser descartados. Então, é nesse ponto que a LGPD entra na parte digital, assim, da tecnologia mesmo. A tecnologia tem que ter as informações armazenadas no banco de dados e o termo de uso respaldando o que está sendo armazenado. Basicamente é isso. Não dá para fazer um aplicativo de roubar dados, pessoal. Não dá, isso é impossível. 7. O que é gateway de pagamento? Vamos lá. Pode falar. O gateway de pagamento é o seguinte, pessoal. Para você conseguir receber online, você precisa ter uma interface, né, de transação bancária. Hoje, nós temos várias empresas que oferecem esse serviço, né, com tecnologia já pronta, já integrada no Banco Central, já fazendo todo esse trâmite, né, processando a parte de cartão de crédito. Então, além disso, fazendo toda a parte de segurança de chargeback, de cartão clonado, de cartão roubado. Então, tudo isso são serviços que são oferecidos pelo gateway de pagamento. E você contratando isso, você paga uma taxa por transação, que geralmente é de 3 a 5, 6%, vai depender da negociação. E você oferece esse serviço para o seu cliente com esse respaldo da segurança, sem você precisar se preocupar com toda essa questão de segurança. Então, o gateway de pagamento é isso. Até para que você consiga monetizar o seu aplicativo sem ter ali uma série de problemas que você vai ter caso você não utilize um gateway de segurança, que for seguro, né? Isso, essa taxa vale muito a pena, essa é a realidade. Número 8, isso aqui alguns clientes de vez em quando mandam pra gente essa aqui. Posso ficar rico criando um joguinho? Joguinho, todo mundo sabe do que é, né? E aí? Responde essa aí, Deus. Quer que eu responda? Não, a gente pode responder junto. Vamos. Pessoal, é o seguinte, essas plataformas de jogo, de bet, de tudo mais aí que a gente tem na internet, primeiro que tem que ser observado é a questão legislativa, né? Se isso tá realmente, se a tua ideia, ela encaixa na lei brasileira, no caso, né? Se você for operar aqui ou se for operar fora, se encaixa na lei do país que você vai operar. E, principalmente, essa questão jurídica, né? Essa questão jurídica resolvida, sim, é um tipo de plataforma que dá bastante retorno financeiro, né? Movimenta muito dinheiro. E a tecnologia hoje disponível no mercado permite a gente criar diversos tipos diferentes dessas plataformas, tanto de esportes, apostas esportivas, jogos como poker online e até como outros jogos que a gente vê aí no mercado. Tecnicamente é viável, mas se esbarra na questão jurídica que tem que estar bem trabalhada. Só fazer o joguinho não vai te deixar rico. Não, tem toda uma questão gerencial por trás que tem que ser trabalhada também. Legal? Vamos lá, próxima, Mirella. 9. Fazer um aplicativo dá muito problema? Sim. Muito Já problema. vamos lá. Sim, fazer um aplicativo dá problema. Esteja preparado para muitos problemas.
O que eu acho, eu acredito que seja o ponto principal sobre essa questão de problema com o aplicativo é que um aplicativo é a construção de uma empresa, né? É empreender, então é desafiador, vão surgir vários obstáculos e então o gestor que está buscando desenvolver um aplicativo, ele tem que estar ciente que realmente vai ter muito problema, muito desafio e o caminho para o sucesso é não desistir. É a resiliência, é a pivotagem, né? É transformar toda a jornada do desenvolvimento do aplicativo em aprendizado para que realmente a iniciativa tenha sucesso. Só fazendo um adendo ao que você falou, o desenvolvimento de um aplicativo é a sua empresa, né, digital. Então, todo cuidado que você tem com a empresa física são cuidados que você vai ter que ter com a sua empresa digital. Então, haverá dias ali que vai estar difícil, que vai estar complicado, que você vai querer melhorias. E isso tudo faz parte do processo. Então, sim, você vai ter problemas. Legal, vamos lá, vamos para a próxima. Número 10, eu posso vender um aplicativo? Vamos lá. Como que funciona essa questão de vender aplicativo? Bom, você pode vender um aplicativo, é possível fazer esse tipo de operação. Aí vai depender de tudo que você está ofertando ali, né? Se o aplicativo está pronto, se o aplicativo ainda é uma ideia, se é um teste, um MVP. Então, tem vários momentos, né, dessa iniciativa digital e cada momento vai ser uma negociação diferente, né? Quando você vai vender, qual é o investidor que você está buscando? Porque dependendo do investidor... Por exemplo, ele não vai comprar de você um aplicativo pronto, porque ele está buscando pessoas que estão em fase inicial. E o outro já espera que você esteja com esse aplicativo testado rodando na loja. Exatamente. Então é isso. Para vender um aplicativo é possível, mas vai depender muito de que estágio que está essa iniciativa e de como é que vai ser a negociação. Legal? Número 11. Posso patentear uma ideia? Isso é muito boa também, essa pergunta. Você não pode, você pode patentear uma forma de se operar com um aplicativo. Por exemplo, meu aplicativo tem esse código-fonte, trabalha desse jeito. Isso você pode patentear. Mas, por exemplo, você não tem como patentear o core da questão. Por exemplo, eu não posso patentear serviços de transporte online. Não tem como. Por isso que a gente tem concorrente para o Uber. Eu não posso patentear restaurante, por exemplo. Não, existem vários tipos de restaurante. Você pode patentear um formato específico de restaurante com uma identidade visual específica. Isso pode ser patenteado, né? Agora, simplesmente o fato de patentear a ideia geral, por exemplo, servir comida, não tem como você patentear isso, né? Então, essa é uma dúvida que acontece muito no mercado digital, que os clientes às vezes querem patentear a ideia achando que não vai ter concorrência. E Na vai verdade, ter. Se são você mudou a cor, a logo... no mercado, né? Exatamente. Você mudou a cor, mudou a logo, mudou as telas e a forma de operar, igual 99 táxi, igual 99 e o Uber são as mesmas coisas, mas são aplicativos diferentes. Eles não têm embate jurídico em cima disso porque não tem como. O Uber tem a patente do código-fonte dele e o 99 tem É igual fazer arroz. Cada um faz arroz de um jeito. Exatamente. É por aí. Próxima pergunta, número 12. O que é um aplicativo white label? Vamos lá, isso é boa também. Essa é muito boa. O aplicativo white label, ele é um aplicativo onde você vai desenvolver a tua ideia como um produto que pode ser replicado para outros clientes. Então, por exemplo, vamos supor que você desenvolve um aplicativo de gestão de clínicas médicas. E aí você vai vender esse aplicativo para outras clínicas que querem usar o seu aplicativo. Então, isso é um aplicativo white label, né? Você vai poder replicar isso para vários clientes, né, iguais, que vão operar com o mesmo aplicativo, de repente muda uma logo, né, muda a identidade visual, mas o core do aplicativo é o mesmo. Então, basicamente, isso que é ser um aplicativo white label. 13. O que é termo de uso e política de privacidade? Isso é legal também. Pode falar, vai. Então. Qual que é a diferença do termo de uso e a política de privacidade? O termo de uso, ele é o contrato que você vai fazer com o teu cliente, que é o usuário do aplicativo. Então, por exemplo, quando você vai usar o Uber, que você se cadastra, você aceita os termos de uso, que é o contrato da plataforma, certo? E a política de privacidade é como os dados da plataforma vão ser utilizados. Então, são documentos jurídicos, né, digitais, diferentes, onde cada um aborda um assunto em um contexto diferente. Então, termos de uso é o contrato de serviço da plataforma e política de privacidade é o contrato de uso dos dados dos usuários dentro da plataforma. Próxima, 14. Quais etapas para criar um app? Isso aí eu vou deixar para você, Mirella. A gente tem, no total, 10 etapas.
Eu acho por aí. Então, aproximadamente 10 etapas. A gente se inicia ali com a conversa inicial, né? Que é ali a análise de requisitos do que vai ser feito para você. Depois a gente vai para a fase de UX Design. O e-design, que é a fase de desenvolvimento das interfaces, né? Arquitetura de banco de dados, front, back-end e implantação nas lojas. Isso, é importante falar que cada etapa dessa são profissionais diferentes que estão trabalhando, né? São pessoas interagindo com informações de diferentes tipos, né? E são profissionais especialistas em diferentes tecnologias. Então, assim, é bem complexo, não é simples, é bem complexo, muito complexo desenvolver um aplicativo. Envolve muita gente e para que seja realmente profissional, a comunicação entre todos deve ser muito boa, a troca de informação, a redundância de informação, ou seja, tem que sim que falar as mesmas coisas várias vezes, repetitivo. Por que é repetitivo? Porque são vários tipos de pessoas que estão trabalhando, de tecnologias diferentes, então isso tem que ser persistente, né? A informação ela tem que ser persistente. Não existe um projeto onde o cliente fala o que ele quer no começo e tem lá o que ele esperava no final. Isso é uma situação irreal. Nem na própria ideia dele. A primeira ideia nunca vai ser coerente à fase final. Nem com você mesmo. Exatamente. O jeito que começa é só um pontapé inicial. Termina de uma forma totalmente diferente. Né? Começa de um jeito e termina de uma forma totalmente diferente. Isso evolui ao longo do processo, né? Legal, vamos para a próxima. Diferença entre web app e um aplicativo. Esse é legal. Um web app, ele é desenvolvido para navegador, né? Então você vai acessar ele através do Google Chrome, do Safari, do Edge, de algum navegador, seja no celular, seja no computador. Né? Você pode acessar de qualquer uma das plataformas de hardware. Mas o aplicativo desenvolvido nativo ou híbrido, por exemplo, ele é instalado no celular. Então é uma solução diferente, com uma tecnologia diferente, uma arquitetura diferente e que vai oferecer para o usuário uma experiência totalmente diferente. Então o Web App é um aplicativo desenvolvido para acesso via navegador, pode ser acessado tanto por computador quanto celular, e o aplicativo é feito para ser instalado no Android ou no iOS e dentro dos smartphones. Então essas são as diferenças desses dois tipos. Próxima, 16. Diferença entre app nativo e híbrido. Isso é muito bom também. O desenvolvimento nativo é aquele que segue o desenvolvimento com kit, né, de desenvolvimento de cada uma das plataformas, Android e iOS. Se desenvolve cada aplicativo para o Google, para a Apple, com linguagens diferentes, com tecnologias diferentes. Esse é o nativo. O desenvolvimento híbrido utiliza de algumas ferramentas que o mercado de desenvolvedores cria para facilitar o trabalho, né? E isso é desenvolvido, então, através de ferramentas que vão possibilitar um código único, né? Não é totalmente assim que funciona, né? Não é exatamente um código único, existem algumas nuances que precisam ser trabalhadas, mas na teoria é isso que o aplicativo híbrido oferece. Então o nativo são 2 aplicativos, né? E o híbrido seria um código-fonte para 2 aplicativos com algumas ressalvas. Então basicamente é isso. Próxima, 17. O que é front-end e o que é API back-end? Isso aí é legal também, a gente tem muitas essas dúvidas aí. O front-end, pessoal, é aquela interface que você interage no celular. Então, quando você abre o aplicativo, vê as telas, clica, escreve, aquilo lá é front-end. É o que você vê, o que você interage. O back-end é a parte lógica de processamento. Então, quando você dá lá um cadastrar, um salvar, um pesquisar, o que acontece quando você clica no botão é back-end. É a parte de API, é a parte de lógica de programação que vai interagir com o banco de dados e trazer o processamento de informações. Fazendo uma alusão didática, que eu sempre costumo dizer, é como se fosse uma casa, né? A parte do front-end é quando a casa já está pronta, com as paredes pintadas, e o back-end é a parte elétrica ali, quando você não vê os fios, né? Por detrás. Exatamente. 18. O que é fase de integração? Bom, fase de integração é o seguinte, pessoal. Quando a gente tem o front-end e o back-end prontos, né? A gente tem que integrar isso, né? Uma parte na outra. Então, a gente tem a parte de interface pronta, a gente tem a parte lógica pronta e isso tem que ser conectado. Essa conexão é o que a gente chama de integração, fase de integração. 19. O que é necessário para criar um aplicativo?
Quer responder essa? Disposição. É uma boa. Disposição é necessário para criar um aplicativo. Pessoal, criar um aplicativo não é só ter a ideia, mas sim ter uma responsabilidade de uma gestão que é a sua empresa digital que você está criando. Então, de fato, você tem que ter ali a disposição, um aprendizado, porque é algo novo para você, é algo novo para nós, às vezes, a ideia que está sendo trazida para nós, e ter uma resiliência ali, porque é algo realmente que você vai ter que ter ali uma... Como que eu posso dizer a palavra? Dedicação, né? Dedicação. Exatamente. Eu acho que é muito isso, eu acho que é resiliência, né? A partir do momento que você entra no desenvolvimento de um aplicativo, só vai dar errado se você parar. Né? Se você não parar, não tem como dar errado. É só ir continuando, aprendendo, evoluindo, mudando, que o sucesso vai chegar. Então, eu acho que a resiliência é a palavra principal aí do que é necessário para criar não um é lançar o aplicativo e desistir, viu, pessoal? Exatamente. Nem esperar que tudo dê certo sozinho, né? Exatamente. Então, vamos lá. 20. Por que é necessário testes e ajustes? Esse é muito bom também. Pessoal, o seguinte, por que é necessário teste? A tecnologia é muito dinâmica. Todo dia sai um iPhone novo, todo dia sai um Android novo. Isso gera mudança no hardware. Essas mudanças no hardware geram mudança no software. E isso gera bug, gera problema. Por isso que todo dia vocês vão utilizar o Uber, o iFood, o Facebook, o Instagram, dá pau, dá problema, trava. Porque todo dia tem coisa nova. É isso. Basicamente é isso que gera testes e ajustes constantes em um aplicativo. E você só consegue melhorias através de testes e ajustes. Exatamente. Próxima. O que é beta teste? Pessoal, quando você faz a implantação do aplicativo e o aplicativo começa a ser utilizado, isso é só a ponta do iceberg do processo, né? Aqui começa um processo longo que é chamado de beta teste, onde você vai colocar o aplicativo realmente em produção real, com pessoas reais, né? Em situação real. E esse processo ele é longo, porque aqui você vai melhorar não só a parte operacional, ou seja, retirar bugs e problemas, mas também validação de estratégia, né? Então, por exemplo, um aplicativo que teve um beta teste muito longo foi o Gmail. O Gmail foram 10 anos de beta teste. Sério? O Gmail ficou em beta Não 10 sabia. anos, depois de 10 anos que ele realmente entrou em produção. Então, esse processo mostra pra gente que o beta teste, ele é uma fase da operação de um aplicativo muito importante, né? E que vai definir o futuro ali da empresa, né? Da empresa digital. Então, não é só sobre bugs técnicos, é sobre questão de monetização, estratégia, como conseguir usuários, enfim. Tudo isso entra no beta teste. Próxima. Como é a publicação de um app nas lojas? Olha, a partir do momento que a gente tem desenvolvido um aplicativo, é submetido, né, os códigos fontes para as lojas Android e iOS, e isso é analisado por uma equipe humana, uma pessoa humana, um desenvolvedor humano lá da Apple ou do Google, avalia o aplicativo, avalia o fluxo, avalia os códigos fontes e autoriza esse aplicativo a entrar no ar, certo? Esse processo também não é simples, é muito complexo, gera vários ajustes, né, que tem que ser feitos, tanto de segurança, de termos de uso, às vezes tá lá no termo que usa alguma informação que não tá lá, ou então tá lá a informação que não tá no termo. Eles dão essa devolutiva, né? Dão a devolutiva, só que o prazo é deles. Então, às vezes, você manda, eles demoram 10 dias, 15 dias, 20 dias. Isso é totalmente deles e são pessoas humanas. Então, imagina a quantidade de aplicativos sendo publicados todos os dias. É uma demanda muito alta, então esse processo é demorado e ele exige aí uma paciência de todo mundo que está envolvido, porque não depende da gente, não depende do cliente, depende 100% da Apple e do Google. É importante lembrar também que às vezes os clientes eles sempre falam, mas manda um e-mail lá pro cara do Google, faz um contato. Não tem. Não o tem processo esse contato, fechado, não tem camaradagem, não tem parceria, simplesmente o processo é robótico. Não tem o que fazer, não tem com quem falar, não tem como reclamar. Você simplesmente manda e espera. Esse é o processo da Apple e do Google e não tem como a gente fazer diferente. Próxima. Quanto tempo demora a publicação nas lojas? Acho que a gente falou um pouco disso, né? Justamente esse tempo. Uma primeira publicação pode demorar de 7 a 15 dias e as próximas depende totalmente da Apple e do Google. A gente não tem controle nenhum sobre esses prazos e não tem como ser mensurados. A gente tem uma média. A média é de 10 a 15 dias por interação. E até porque são nichos diferentes. Então, por exemplo, às vezes um aplicativo que é ali delivery ou fotos, ok, passa tranquilo. Mas às vezes são aplicativos que envolvem outro tipo de nicho, às vezes nicho com algum conteúdo que seja mais de 18 anos, por exemplo. E isso ali já muda tudo o jogo. Muda tudo, né? E precisa de uma outra avaliação. O critério é muito maior e mais demorado.
Bom, vamos lá. Próxima, por que um app às vezes é retirado da loja? Isso é legal também. O aplicativo, ele tem atualizações, né? As lojas fazem atualizações. A partir do momento que o seu aplicativo não tem sustentação e não segue as atualizações, ele pode correr o risco de ser retirado da loja, né? Ele corre esse risco e ele pode ser retirado. Então, esse processo ele acontece por causa disso. Dinâmica de atualizações, novidades, novos celulares que foram lançados. E também tem a parte burocrática. Por exemplo, se teve atualização na política, nos termos da própria Apple e do Google, e você não der o aceite, né? O seu aplicativo, se ficar muito tempo, pode ser retirado do ar. Se eles exigirem mudanças contratuais a nível do aplicativo que você tem que fazer nos seus termos de uso ou nas suas políticas, e você não fizer, também sai do ar. Então são várias nuances e também é total critério das empresas que são donas das lojas, que são a Apple e o Google. Então a gente também não tem nenhum controle. Voltando ali a fazer um exemplo, é igual uma empresa. Tem algumas empresas que são regulamentadas por algumas instituições e eles vão lá, fazem uma avaliação. Tipo uma Visa. Isso, e caso você não esteja dentro dos critérios solicitados, você de fato não permanecerá com a loja aberta. Um aplicativo é igual. Exatamente. Próxima, monetização. Como posso monetizar o meu aplicativo? Olha, isso é bem legal. Antigamente, quando começou essa onda de aplicativos, os aplicativos eram monetizados cobrando pelo download, né? Então cobrava lá $1, $10, $50. Essa estratégia comercial mudou completamente, né? Hoje a cobrança é por serviço, então você deixa o usuário utilizar o teu aplicativo por um tempo e aí você cobra uma mensalidade, ou por ano, ou semestre, enfim. Aí tem várias estratégias, tem os planos também, né? Um plano mais simples, um plano mais avançado. Então, geralmente, a monetização dos aplicativos acontece assim. Só que isso depende do modelo de negócio, né? Tem modelo de negócio que a monetização é em cima da operação que acontece dentro do aplicativo. No caso, iFood, entendeu? E Uber, por exemplo. Então, a monetização é em cima da operação que está acontecendo. O usuário ele não paga nada para utilizar. Então, cada modelo de negócio vai ter uma possibilidade de monetização diferente. Esse é o processo para ganhar dinheiro com o aplicativo. E depende também do que você espera, né? Por exemplo, se o seu aplicativo for uma ideia muito nova, às vezes é importante você dar ali uma degustação mesmo, né? Para que o seu usuário realmente conheça a sua aplicação e depois ele vem ali pagar numa recorrência. Agora, se é já uma prestação de serviço, é interessante você gerar promoções ao seu usuário. Isso, legal. 26. Quanto vou ganhar depois que lançar o meu aplicativo? Só Deus sabe. Essa pergunta é ótima e ela é a mesma questão de você perguntar quanto eu vou ganhar quando eu abrir meu restaurante, quanto eu vou ganhar quando eu abrir o meu food truck, sei lá. Isso não pode ser mensurado, mas é uma pergunta engraçada, mas muita gente pergunta isso pra gente, né? Todos os dias, inclusive. Todos os dias, inclusive. E porque a expectativa fica muito grande em cima do que vai ganhar. Então, essa visão está um pouco equivocada, né? Você tem que ver, na verdade, qual que é o potencial de ganho do seu modelo de negócio. Não, o aplicativo ele é só um canal, né? O aplicativo é como se fosse um espaço onde você aluga e monta um restaurante, né? O aplicativo é o espaço. Agora, o que você vai ganhar com o teu restaurante é o seu modelo de negócio. Eu vejo que tem muitas pessoas, porque de fato nós recebemos essa pergunta todos os dias, e muitas pessoas viram e falam assim, quando eu vou ganhar o meu primeiro milhão, né? Porque eu vou ficar milionário. E você precisa trabalhar em cima disso, é como o Rafael falou, trabalhar ali em cima das possibilidades e como vão ser feitas essas possibilidades, mas a partir do momento que você abre uma loja ou um restaurante, né, você precisa ter o primeiro cliente e não o primeiro milhão. Exatamente. Entra naquele processo lá gerencial, que você tem que ter plano de negócio, você tem que ter um pitch de apresentação, você tem que ter todo esse processo estruturado para você saber qual que é o poder de ganho do seu negócio, consequentemente o poder de ganho do seu aplicativo. Bora lá, vamos pro próximo. Quanto custa para publicar os aplicativos nas lojas Apple e Google? Boa. Isso é legal também. Pessoal, é o seguinte, no Google você vai pagar uma única vez, um valor, se eu não me engano, gira em torno de $50 a $100, uma única vez, e você tem a conta de desenvolvedor. Na Apple você paga anualmente $99 para ter a sua conta de desenvolvedor. Então, dentro do processo operacional do seu aplicativo, não são valores altos, né? São viáveis, completamente viáveis, e funciona nesse formato. É diferente para a Apple e para o Google. 28. Quem desenvolve o aplicativo ganha algo em cima da ideia? Não, pessoal.
Acho que é uma lenda, né? Que é contada que as pessoas que trabalham num aplicativo de sucesso ganham em cima. Na verdade, não. Nós somos apenas prestadores de serviço, então nós vamos trabalhar em cima do que você nos solicitou. Inclusive, isso é respaldado em contrato. Isso está bem claro no nosso contrato, que se você vier aí ganhar o seu 1 milhão, a gente não vai ter nenhum benefício ou participação em cima disso. Isso é um ponto muito importante, Mirela. Propriedade intelectual, pessoal. Isso aí está envolvido com a questão de propriedade intelectual. A propriedade intelectual dos projetos que nós atendemos são dos clientes, né? Então, nós somos prestadores de serviço. Então, a gente atende empresas gigantescas, aplicativos de extremo sucesso, mas nós não temos participação na empresa, né? Nós somos prestadores de serviço, recebemos por isso e entregamos o serviço. Então, nesse formato. A propriedade é totalmente do cliente, né? É ele que vai realmente poder vender essa ideia depois, receber investidores. A empresa é dele, né? Nós não temos participação, nós não somos sócios dos nossos clientes. Nós somos prestadores de serviço e fazemos o serviço digital, de tecnologia, de desenvolvimento, de consultoria para a criação de aplicativos. Então, esse é um ponto bem interessante de deixar claro que a propriedade é totalmente do cliente. Próxima, como um aplicativo gratuito lucra? Isso é legal. Bom, eu acho que a gente falou um pouco sobre isso, mas reforçando, um aplicativo gratuito, ele vai lucrar em cima da operação. Então, por exemplo, ninguém paga para usar o iFood, né? Mas você compra dentro do iFood. Então, o iFood lucra em cima da transação. Mesma coisa o Uber, ninguém paga para utilizar o Uber. Ele é um aplicativo grátis. Você o dinheiro que o Uber ganha está em cima da transação operacional. Então, um aplicativo gratuito, ele tem que oferecer serviço, né? Porque vai ter esse ganho também em cima do prestador de serviço. Alguém vai pagar essa conta. Exatamente. E a própria transação é que vai pagar a conta e a operação desse aplicativo. Então, o aplicativo é gratuito para uma das partes, que é o cliente final, por exemplo. Mas o comprador que está pagando, o prestador, alguém está pagando para a operação rodar. Porque tem a taxa, né? Exatamente. Próxima, 30. Tem que pagar para criar um app? Essa é uma pergunta engraçadíssima, que parece loucura a gente colocar ela aqui. Pergunta. Mas ela acontece direto, né, Mirela? Direto a gente recebe essa pergunta, se tem que pagar para fazer um aplicativo. Pessoal, é como perguntar se tem que pagar para cortar o cabelo, né? Para comer no restaurante, para, enfim, no dentista. Parece até meio surreal, mas eu não sei porque as pessoas acham que o digital tem a relação com gratuidade, né? Tipo assim, porque é online, é grátis, alguma coisa assim, eu não sei. Mas essa pergunta rola muito. Porque eu entendo essa pergunta porque ela é sempre correlacionada a uma outra pergunta. Faça o aplicativo para mim grátis e entendi. quando eu vier a ter o boom ali, ou então ganhar dinheiro em cima desse aplicativo, aí eu te pago. Tem Entendeu? isso mesmo, realmente, é em cima dessa ideia. Em cima dessa ideia. E isso não faz o menor pergunta. sentido, né? Porque a gente tem, vamos supor que, vamos pensar em outros segmentos, né? Eu não sei por que as pessoas entendem isso em outros segmentos e na tecnologia não. Imagina você chegar numa concessionária e falar, me dá o carro, eu vou ser Uber e quando eu receber o dinheiro do Uber eu te pago o carro. Isso faz algum sentido? Nenhum. Mas dentro do digital as pessoas acham que isso faz sentido. Então você tem custo de desenvolvimento de equipe, de infraestrutura. É uma série de custos para criar um aplicativo. É muito caro, não é barato. Então é impossível você fazer de graça esperando que vai ter algum retorno da ideia do cliente. Isso é uma ideia, é ofensivo, um cenário, na verdade, é ofensivo pessoal. E não funciona. Essa pergunta é ofensiva, não funciona. eu acho. Bom, vamos lá. Próxima pergunta, Mirela. 31. Qual a diferença de Android e iOS? Isso aí, pessoal, também parece algo muito corriqueiro, mas a gente tem esse tipo de dúvida. São celulares diferentes, de empresas diferentes. Esse eu acho que é o ponto principal a ser dito. A Apple é dona do iOS e o Google é dono do Android. São tecnologias celulares diferentes, né? Um aplicativo iOS não pode ser instalado no aplicativo Android, né? No celular Android. E o aplicativo Android não pode ser instalado num celular iOS, certo? Então são empresas diferentes, elas não são amigas. Esse é um ponto a deixar claro também. Tem gente que talvez acha que pelos aplicativos híbridos que a Apple e o Google têm alguma parceria. Não tem. Tem as lendas, né? Eles não trabalham juntos, eles não têm parceria nenhuma. Na verdade, são inimigos comerciais. E os híbridos, eles são criados pela comunidade de desenvolvedores. Então, por isso que dá muito problema. Porque não são as empresas que criaram os celulares que criaram as linguagens híbridas. Por isso que dá muito problema. Foram os desenvolvedores. Então, isso é meio que
uma gambiarra. É um jeitinho. É um ali. jeitinho, exatamente. Mas na prática, o que funciona é você seguir os guidelines dos fabricantes. Isso é o que funciona de forma produtiva e Eu profissional. acho importante falar também que, até por serem ali modelos de operação diferentes, né, lojas diferentes, o desenvolvimento também é diferente, porque o que é desenvolvido as telas, o formato de telas que é desenvolvido para um, não é desenvolvido para outro também. Acho importante ressaltar isso. Isso, são padrões de telas de desenvolvimento totalmente diferentes. Bom, legal, vamos para a próxima. O que é no-code / low-code? Essa é uma pergunta muito boa também. Pessoal, existe um movimento, né, um manifesto na tecnologia que é essa questão do no-code e do low-code. O que é isso? Para desenvolver um sistema, precisa de linhas de código, né? E o que o no-code e o low-code traz como teoria, né? Você realmente poder desenvolver ferramentas sem código, né? Então você vai ter o quê? Uma plataforma que vai te oferecer ali um arraste e solte e você vai criando o seu aplicativo dessa forma. Isso funciona? A gente responde em outra pergunta que vai falar sobre isso. Mas a diferença de no-code e low-code basicamente é isso. Legal? O no-code e o low-code é um manifesto, é uma teoria dentro da tecnologia que tem o objetivo de facilitar o desenvolvimento de novas plataformas. Esse é o objetivo do no-code e do low-code. Próxima pergunta, então. É possível criar um app profissional com no-code? Aí, legal. Aí a gente entra no ponto. As tecnologias que a gente tem no-code ou low-code, né, são coisas bem parecidas, elas oferecem uma interface onde o usuário, né, o cliente, vai poder arrastar, soltar ali botões, criar telas e tudo mais, e criar suas regras de negócio e criar aplicativos, né? É possível criar uma infinidade de soluções com isso, de fato. Mas isso não é solução também para todos os problemas, né? Vai ter várias plataformas que não vão conseguir utilizar no-code para poder operar, né? Então isso vai de cada caso. O que tem que ser analisado? O teu escopo, o teu modelo de negócio, realmente para avaliar se aquilo vai fazer sentido. Quão robusto é aquilo, quantas integrações vão ter, Isso, com quais exatamente. sistemas vão integrar. Imagina que a gente está falando de um checklist simples de uma empresa, sei lá, de segurança do trabalho. Cara, você pode fazer isso no no-code tranquilamente, né? Na verdade, você não precisa nem fazer no no-code porque tem isso aí pronto muito no mercado. Então, você não precisa nem fazer. Agora, se você estiver falando de uma plataforma específica... Quem quiser fazer, faz com a gente. Para uma empresa que vai automatizar um processo, que vai fazer alguma coisa nesse sentido, aí depende, né? Aí tem que ser analisado se o no-code vai atender. Legal? Próxima pergunta, 34. Como funciona o pós-lançamento de um aplicativo? Fala um pouquinho aí, Mirela. O pós-lançamento de um aplicativo, os clientes têm uma dúvida muito grande, que é, depois que eu lancei meu aplicativo, eu vou parar de cuidar, vou parar de ter uma manutenção, um contato com a equipe? Não, é igual uma loja. No dia da inauguração, você inaugurou, teve ali um sucesso, teve os usuários, teve os clientes. Não vai ficar aberta lá sozinha. Você não vai deixar ela lá sozinha, sem um cuidado, sem ter profissionais que trabalhem em cima. O desenvolvimento de um aplicativo é muito semelhante. Então, lançou o seu aplicativo, você tem que continuar com uma equipe que vai dar manutenção, e aí retorna ali nos pontos que o Rafael trouxe, que é de manter as atualizações, né, que são realizadas, e também de ter o cuidado ali de inserindo novas funcionalidades, às vezes retirando algumas funcionalidades também, para que venha ficar um aplicativo, né, que esteja de acordo com as suas expectativas. Maravilha! Show de bola. Tá bacana, o papo tá legal, Mirela. Acho que estamos respondendo muita pergunta interessante aí que o pessoal tem. Acho que vai dar um conteúdo muito legal. Bom, vamos pro próximo, 35. Qual a garantia de que o time entendeu o meu escopo? Esse é legal. Vou começar falando, depois você... a gente complementa ali, né? Pessoal, é o seguinte, não existe essa garantia, né? Primeiro que não existe a garantia nem que você entendeu o seu próprio escopo. Isso é interessante. Muito cliente chega aqui, fala uma coisa, se você pergunta pra ele alguns pontos, ele se embanana em tudo. E é normal, né? Isso é natural, né? Nada nasce pronto. Esse é um ponto que o cliente tem muita dificuldade de entender, né?
Facebook, iFood, Uber, Instagram, nada dessas plataformas nasceram para ser o que elas são. Facebook não era uma rede social, o iFood não era para trabalhar com delivery de farmácia, de comida, de pizza, de tudo. Então, isso tudo faz parte da evolução. Então, você tem uma ideia, uma dor inicial que você vai resolver, e é em cima dessa dor que você tem que trabalhar. Então, o entendimento do escopo, ele não é pleno, né, e matemático. Ele é algo evolutivo. Então, a gente captou a sua ideia, essa ideia é transposta no contrato em forma de escopo, de módulos, né? E agora, obviamente, durante o trabalho, isso vai ser trabalhado, né? Isso vai ser evoluído, vai ser maturado. Existe uma maturação que acontece dentro do desenvolvimento de software, que acontece em qualquer projeto, não existe nenhum projeto que não aconteça. Então, o seu escopo inicial, ele tem que ser uma dor que você quer resolver. É isso que você tem que passar pra gente. Qual a dor que você quer resolver? Passou isso aqui, a gente consegue sair do outro lado e resolver o problema. Exatamente. E um ponto muito importante, presta atenção, hein? Ideia inovadora necessita de evolução constante. Por quê? Porque você está trazendo algo inovador para nós, então às vezes é tão novo para você, é novo para nós também. E aí, isso necessita de um processo de amadurecimento, que é onde a gente tem a fase de UX Design, a gente faz esse amadurecimento, a gente apresenta essa prévia para você, para ver se de fato compreendemos. Essa apresentação, o intuito dela é justamente esse, para entendermos o que você espera de nós e o que nós vamos entregar para você, porque aí a nossa comunicação ela fica assertiva para ambas as partes. Porque o medo que vocês possuem, referente a essa compreensão, é um medo que o meu time também tem. Porque o time também tem o medo ali de não ter entendido algo e depois ter que trabalhar muito, muito mais do que o previsto, de fato, é não ter entendido uma ideia. Isso é um ponto que gera bastante discussão nos projetos, né? Essa dúvida sobre, entendi, eu quis isso, eu falei isso no início, não falei. Em alguns projetos isso gira um conflito. Mas o que a gente tem para trabalhar isso? E o cliente, ele não assume. Isso me irrita. Ele nunca porque assume. Ele não assume. Não, eu tive aquela ideia, mas agora eu pensei em melhorias. Ele tende a falar assim, eu falei que eu queria algo que voa, então você tinha que ter pensado no resto todo. Exato. É assim que ele fala, entendeu? Aí, tipo, você tinha que ter imaginado se era um foguete ou se era um helicóptero. Aí, se você pensar no helicóptero, ele fala que era um foguete. Se você é o contrário, ele fala o contrário. Isso demonstra já o comprometimento e o caráter também do cliente. Porque lá na frente você vai ter um investidor que vai observar essa atitude sua. Exato. E lá na frente você declina. Isso. E o investidor, ele não investe na sua ideia, ele investe em você. Ele quer sócio, ele não quer ideia. Exatamente. Então, mas ainda para fechar esse assunto, a parte de UX e design, ela é muito importante para fechar essa questão de escopo também. Por quê? Porque aí nós estamos falando de telas desenhadas. É aquele ditado. Eu preciso desenhar para você entender? Então a gente desenha, entendeu? É assim que funciona. É desenhado. Então ali vai ter discussão, mas aí não tem mais o que discutir. Então tá desenhado. Se tem algo diferente daquilo que tá desenhado, é mudança. Claro, a gente é totalmente aberto, flexível, a gente sabe do mercado, a gente sabe como que a coisa funciona e essas mudanças acontecem. Mas se o cliente mudar completamente a ideia dele, obviamente isso vai gerar uma alteração de contrato. E um ponto muito bacana é que quando nós apresentamos o UX, muitos detalhes que o cliente não tinha imaginado já é previsto por nós. E aí isso é apresentado em telas, né? E às vezes a gente até esquece de falar para o cliente, você não tinha me falado isso, mas é necessário isso daqui para o seu aplicativo funcionar. Exatamente. Maravilha. A próxima pergunta, 36. Por que acontecem bugs e problemas depois de lançar o app? Muito cliente pergunta isso e fica, às vezes, até bravo, né? Que o aplicativo entrou em produção. Poxa, mas vocês não testaram? É claro que a gente testou, mas existe o seguinte cenário. Todo aplicativo existe mais de 1 milhão de situações diferentes, né? É humanamente e até roboticamente impossível testar todos os cenários. Então, quando o aplicativo entra no ar, ele entra no beta teste. O beta teste é justamente para isso, para você pegar os bugs que não foram possíveis de ser avaliados dentro de um processo de teste. E outro ponto também, o processo de desenvolvimento ele é justamente isso, por isso que existe esse ciclo de vida do software. Como é que é o ciclo de vida do software? Desenvolvimento, teste, ajuste, desenvolvimento, teste, ajuste. Esse é um ciclo. Então, às vezes surgem bugs simples e o cliente fala, pô, mas esse bug é muito simples, você tinha que ter achado antes. Não é assim que funciona. Porque o desenvolvimento, quando o desenvolvedor vai testar, ou a equipe de teste vai testar, eles já sabem o que o aplicativo faz, eles já sabem como ele foi feito, então eles tendem a seguir um determinado caminho de teste. Então, às vezes, passa alguma coisa simples que só o cliente, com aquela ideia dele, na visão dele,
pôde enxergar, certo? E isso ou é até o próprio usuário, né? normal, completamente normal, completamente pessoal. normal. E o próprio usuário também. Às vezes o usuário que não sabe do aplicativo, que nunca participou do processo de desenvolvimento, ele tem uma visão e ele faz um processo lá que dá algum bug. Por quê? Na visão, na perspectiva dele, ele encontrou aquele caminho que deu um bug, entendeu? Então, assim, é totalmente normal e vai acontecer muito. Tanto que algumas empresas, grandes empresas, na verdade, pagam, né, pessoas para ficar o dia inteiro testando, ou então tem, acho que é a Uber, né? Tem a Uber e eu não vou me recordar o nome da outra, que paga para usuários, caso você encontre algum bug ou algum erro, você é pago por ter encontrado aquilo. Por quê? Mas isso não é porque eles são bonzinhos, é porque a partir do momento que um usuário encontra esse erro e avisa para eles, é mais fácil, porque às vezes eles têm uma equipe de 40 pessoas que não encontrou, o que é completamente normal. E falando em empresa do tamanho do Uber, são até mais, né? São 3.000 pessoas de desenvolvimento, só de desenvolvedor. Agora você imagina. E ainda assim dá bug. Então, assim, a frustração, ela não pode acontecer. Né? Ela não é nem... Na verdade, eu acho que ela vai acontecer. A diferença é como você lida com a frustração, que é normal, dentro do seu novo dia a dia. Exatamente. Que é o desenvolvimento da sua empresa digital. Exatamente. É isso aí. Bem colocado. Próxima. Meu aplicativo não está tendo downloads. De quem é a culpa? Bom, vamos lá. Pessoal, seguinte. Depois do lançamento do aplicativo, a gente entra na parte mais difícil, que muitos clientes não entendem, que é onde o jogo começa realmente, né? Que é vender, né? Agora que o teu aplicativo está no ar, você tem que vender. Dependendo do processo do seu aplicativo, se tiver prestador e tiver cliente, não sei. Cada cenário é um, mas você tem que vender pro prestador, você tem que vender pro cliente. Então, vamos pegar um aplicativo como o iFood. O iFood, para começar, colocou pessoas no mercado para ir nos restaurantes e fechar parceria com os restaurantes. Foi assim que começou. Então, isso é um processo comercial. Vender para os restaurantes, vender a ideia para os restaurantes. Depois, aí sim, começou a ter download. Então, assim, não é algo automático. Colocou lá no ar... Essa venda, ela não é totalmente digital. Você não vai conseguir esse sucesso sem sair da sua casa, sem ter um tete-a-tete com alguém, sem falar com alguém. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que vender. Até porque você lá atrás acreditou na sua ideia. Então, agora você tem que fazer com que alguém acredite, porque ela já está lançada. Exatamente. Então, não basta lançar o aplicativo que ele vai adquirir usuários automaticamente. Isso nunca existiu em nenhuma plataforma. Sempre tem uma operação por trás e essa operação envolve pessoas, humanos, envolve comercial, envolve venda, envolve uma série de questões para poder botar a plataforma para rodar. Legal? Próxima, 38. Onde é armazenadas as informações do aplicativo? Aquela resposta, na nuvem. Onde é que está a nuvem? Onde está a nuvem? Pessoal, as informações do aplicativo são armazenadas em um banco de dados. Esse banco de dados ele pode estar em qualquer estrutura, né? Ou nuvem, ou local. Isso é totalmente aberto, né? O jeito que é desenvolvido, você pode armazenar isso em qualquer lugar digital. Se for em nuvem, a gente trabalha com os principais fornecedores do mercado, né? Se o cliente tiver servidor interno, você pode colocar no servidor interno. E em alguns casos que o aplicativo funciona offline, as informações são armazenadas até dentro do próprio aplicativo, certo? Essa é a nuvem, pessoal. Próximo. Aplicativo funciona offline? Funciona offline, pessoal, mas a tendência global é cada vez menos utilizar menos recursos offline. Por quê? Porque não é legal. Não é bom você utilizar porque consome muito processamento e dificulta muito o desenvolvimento para o funcionamento online, né? Hoje, pouquíssimas plataformas funcionam offline. O iFood, o Uber. Isso, o iFood, o Uber e as várias, Instagram, funcionam totalmente online, né? Se você não tiver online, não opera dentro do aplicativo. E a tendência agora com 5G, né, que chegou no Brasil agora recente, nos Estados Unidos já tem há muito tempo. Os Estados Unidos é praticamente 100% conectado. Fazendas, todas as fazendas, cada lugar dos Estados Unidos tem 5G. Então, essa tendência vai acontecer aqui no Brasil, né, a médio e longo prazo, onde nós vamos ter conexão 5G para todos os lugares. Então, isso vai facilitar demais e vai criar novas oportunidades. Ou seja, você que tem a sua ideia, na sua empresa, se você está pensando em automatizar algum processo, você quer abrir um startup, esse é o momento. Por quê? Porque o 5G está chegando agora. É uma infinidade de possibilidades de fazendas conectadas, de agronegócio, enfim, de indústria, de uma série de situações que vão ser digitalizadas agora com a chegada do 5G. Então, basicamente, o aplicativo funciona offline, mas a tendência é que cada vez mais a gente fique totalmente online, 100% conectado. Mirela, chegamos à última pergunta, eu acho que é a melhor delas, por isso que a gente deixou ela para o final. Manda. Quanto custa uma ideia?
quanto vale a minha ideia? Essa a gente recebe muito. Quanto vale a minha ideia? Quer começar? Eu falo, você aditiva. Pode falar aí, eu aditivo e a gente finaliza com essa Pessoal, chave de ouro. O mundo está cada vez mais tecnológico e digital, mas tem certos conhecimentos e sabedorias que nunca mudam, né? A minha bisavó já falava, ideia, a bacia não vale R$1. Isso é centenário, esse ditado. Esse ditado é centenário e ele não mudou absolutamente nada. Ele não mudou absolutamente nada. Pessoal, a sua ideia, ela não tem valor algum. Zero. Ah, eu tenho uma ideia milionária. Ah, eu pensei no Uber antes dele existir. E vamos fazer lógico. um adendo. Nós não estamos desfazendo da sua ideia. É porque ela, sem um comprometimento, um start... O que vale é a execução. Eu vou chegar nesse ponto. Mas a ideia realmente não tem valor. Eu não estou desmerecendo, mas realmente ela não tem valor. O que tem valor é a sua paixão pela sua ideia. É isso que tem valor. Entendeu? Muitos clientes falam assim, eu pensei no Uber antes dele existir. Você pensou, mas você não executou. E geralmente, quando uma ideia é executada, ela vem de uma dor existente. Entendeu? As ideias, elas não são mirabolantes. Não existe, eu acho, nenhuma ideia no mundo que a pessoa pensou nela sozinha, entendeu? A ideia do Uber, por exemplo, veio da onde? Veio da necessidade de facilitar transporte, entendeu? A ideia do iFood veio do quê? Da necessidade de alimentar as pessoas de uma forma mais rápida, de uma forma mais direta, dinâmica, né? Mais possibilidades. Então, assim, é uma dor, entendeu? A ideia veio de uma dor. E se veio de uma dor, outras pessoas tinham essa dor. Porque se fosse uma pessoa sozinha que tivesse pensado nessa ideia, ninguém ia comprar. Porque se você pensou sozinho, ninguém precisa disso. Entendeu? Então, se é uma coisa, por exemplo, todo mundo pensou já em algum dia, se eu tivesse um aplicativo que eu pedisse a comida chegasse em casa, seria legal pra caramba. Todo mundo já pensou nisso, ou seja, todo mundo pensou no iFood antes dele existir? Não, entendeu? Então a ideia não tem valor. Ela pode ser legal, você pode ser super bacana a sua ideia, mas ela não tem valor nenhum. O que vale é a sua paixão pela sua ideia, porque isso vai fazer você executá-la. E o que vale é a execução. Né? Então o que vale 100%, o que realmente tem valor é a execução. E aí a gente não está falando de grandes volumes de dinheiro, mas é você pegar a tua ideia, formatar um modelo de negócio, formatar um plano piloto, um MVP, pôr no mercado, fazer um beta teste. E quando a gente está falando de beta teste, pessoal, pode ser com 10 pessoas. Se você mostrar para um investidor de grande porte uma ideia que opera com 10 pessoas e funciona, ele vai comprar a sua ideia. Agora, se você chegar só com a ideia, não tem valor. Ele não vai nem te ouvir. Não tem valor algum. Fechou? Pessoal, acho que é isso. Respondemos aqui hoje, então, 40 perguntas que os nossos clientes têm aí no dia a dia. Eu acho que recorrentes, foi... né, essas perguntas. São perguntas, são mais de 20 anos a gente nesse ramo, e essas perguntas, elas acontecem diariamente. Eu sou jovem. Eu acho que a gente esclareceu bastante coisa aqui. Mirela, te agradeço aí pela participação, Obrigada, pelo apoio. Sempre um prazer. E é isso, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado. Grande abraço. Tchau, tchau.